Um minutinho. Ok. Então vamos lá. Primeira palestra do ano. Eu vou fazer a abertura e aí, Nádia, você assume, ok? Então, todo mundo respirando profundamente, sentindo a vibração dos nossos amigos espirituais que já estão aqui desde cedo trabalhando, fazendo esse trabalho. Nosso encontro marcado, nosso dia, nossa hora. Pedindo para os nossos amigos, mentores, mestres, que cada palavra que for falada, que for dita, nós possamos senti-la. E vai ser uma cura para cada um de nós, no nosso coração, na nossa vida. São palavras de cura, são palavras de amor, que soam como bálsamo no nosso dia, no nosso mês, no nosso ano. Assim, iniciamos a nossa primeira reunião de 2025 do Grupo Elos. Cada um a seu tempo, vai voltando ao ambiente. E eu vou dar a palavra para Nádia. Nádia, fica à vontade. Tá. É, Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Paula, o Elos, por essa oportunidade de poder vir contribuir um pouco do que eu recebi do Elos. Então, a minha intenção de fazer essa palestra, assim, eu recebi tanto do Elos, tanto, minha vida mudou tanto, que eu pensei, como que eu posso dar essa contribuição? E o fato dela ter topado essa jornada e me dar um pouquinho dessa palavra, para mim foi bastante significativo. Me sinto honrada de estar aqui e também o fato de vocês estarem aqui para poder ouvir, também eu agradeço, né? Então, vou dividir um pouquinho o que eu tenho aprendido sobre Maria Madalena, só para vocês saberem, eu sou historiadora, né? Eu tenho formação em história. Embora o meu objeto de estudo assim na faculdade é mais história contemporânea, mas eu me peguei aí encantado com Maria Madalena e com as mulheres da Bíblia, né? E ela em especial. E aí, a partir disso, eu fui buscar um curso para estudar sobre os apócrifos de Maria Madalena, porque assim como a Bíblia, esses livros não é só apenas uma leitura, mas sim um estudo, porque eles são complexos, né? Acho que qualquer um aqui já pegou a Bíblia e já tentou entender aquelas estrofes, os capítulos, e é uma linguagem um pouco difícil, então você tem que estudar. E eu percebi assim, ao longo da minha jornada espiritual, que o que a gente aprende da Bíblia era tudo muito literal. Eu vou falar da minha tradição, da minha família, que é uma família católica, então tudo era passado, ia ser uma família católica bastante praticante, de rezar terço toda semana e tudo mais. E aí eu percebi que os ensinamentos da Bíblia que eram passados para mim eram ensinamentos muito literais e ali na minha cabeça não fazia sentido. Depois de adulta, no próprio curso de história, né, estudando um pouco sobre a Bíblia, fiquei sabendo dos livros apócrifos, né, e aí logo vem, mas por que que esses ficaram de fora? Por que que não entraram? E realmente não entraram porque ele choca, ele entra em choque com a Bíblia que nós conhecemos hoje, né, principalmente o que eu tenho percebido, eu não terminei de estudar o apócrifo dela, mas entra em choque porque os ensinamentos que ela traz e que são ensinamentos de Jesus, mas que ela propaga, né, principalmente depois da morte dele, ela dá continuidade, são ensinamentos que eles nos libertam, eles nos tornam não dependente
de alguma tradição, mas ele te torna livre, livre para você se encontrar e ir em busca de virtudes, de libertar a consciência. É muito autoconhecimento, eu fiquei surpresa, porque esse pouco que eu tenho estudado nem parece ser um livro religioso, é autoconhecimento puro, gente, é autoconhecimento puro. Então, vamos começar aí, por um dos primeiros tabus. A gente sempre aprendeu, né, que Maria Madalena era uma prostituta. Às vezes a gente até associa ela com aquela belíssima história da Bíblia, né, aquele ensinamento muito bonito de Jesus, quando o povo está atacando pedra numa prostituta, e aí ele fala aquela frase, né, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, muito se associou que essa mulher fosse Maria Madalena, mas não. Inclusive, na Bíblia, de todas as mulheres que constam lá, depois de Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena é a mais citada. Então, é, ela foi erroneamente. Bom, primeiramente, antes de começar, eu gostaria de falar para vocês assim que a minha intenção não é entrar em choque com nenhuma convicção de vocês, não é ofender, né? Porque eu vou trazer uma outra história de Maria Madalena, então não é ofender, não é entrar em choque com o que vocês também aprenderam, é só trazer uma nova visão para a gente poder refletir de como que a história chega para a gente, né? Então, é mais para a gente fazer essa reflexão. E não é uma verdade absoluta, cada um tem as suas verdades, acredita no que é mais cômodo para si. Até na história mesmo, a gente não existe verdade absoluta, porque às vezes você acredita em uma coisa e daqui a pouco chega um pesquisador e traz novas informações, novos documentos surgem, e aí a história ela é revista o tempo todo, né? A partir do momento que vai surgindo novas informações. Mas, curiosamente, eu fiquei sabendo que no dia 22 de julho de 2016, o próprio Papa Francisco, ele retornou dando o título para Maria Madalena de apóstolo dos apóstolos, né? Apóstola dos apóstolos. Ela, no início do cristianismo, ela, por ter dado continuidade aos ensinamentos de Jesus, ela vai ser considerada, né, chamada apóstolo dos apóstolos, mas aí a gente tem o Papa Gregório, ele é do ano não, é 540 e 604, esse é o período que ele vive. Vai ser ele que nos sermãos, ele estava dando sermãos para ensinar sobre o arrependimento, ele pega e associa a Maria Madalena como uma prostituta. Mas não vem só do próprio Gregório, já vem de longe. Por que que ela vai ser considerada uma prostituta? Bom, primeiro, Maria Madalena vem de uma família rica, provavelmente de pesquisadores, são descobertas arqueológicas. Na época, a gente está falando de 2000 anos atrás, as mulheres judias, haviam várias Marias, né, como existem hoje, né, esse nome é muito comum entre as Marias. E o pai dela era dono de pesca, né? Então, ela era de uma família bastante abastada, mas o que nós percebemos é que Madalena não era uma religiosa, uma judia religiosa. Por quê? As judias religiosas daquele tempo não tinham acesso a estudo. E ela por vir de uma família rica, ela vai ter acesso a estudo, então vai ser uma mulher bastante intelectualizada, que não era comum para a época. Os pais vão falecer, então ela assume essa fortuna dos pais e ela vai ser totalmente diferente daquelas mulheres da época. E por que que os historiadores falam que ela não é uma mulher religiosa? É, porque a mulher judia não tinha acesso a estudo e muito menos comandar, ter uma liderança, ensinar para as pessoas, jamais teria isso. E pelo contrário, né, quando a igreja santifica Maria Madalena, ela na verdade ela era totalmente contra a religião, ela assim como Jesus. É só a gente lembrar que eles faziam críticas aos sacerdotes. Eu já vou retomar essa parte. É, então, ela vinha de uma tradição dessas mulheres judias. O ponto de vista que eu vou trazer para vocês aqui é da Cabalá ancestral, tá? Não é a Cabalá religiosa. É uma Cabalá que ela é como uma filosofia de vida, assim como o budismo, né? O budismo também traz muito autoconhecimento. Essa Cabalá ancestral, ela é mais como uma filosofia de vida, ela não tem fundamento religioso, não tem rituais, nem nada. Então, ela vinha dessa tradição de mulheres sábias, que, no caso dela,
pelo fato dela ter estudo, ela trazer outros conhecimentos também, mas mulheres que são parteiras, mulheres que são curandeiras, que têm conhecimento de ervas, essas mulheres exerciam um papel muito importante ali na sociedade, porque quando as pessoas tinham problemas, ou de saúde, ou um aconselhamento, essas mulheres iam até essas quedeixas, que é o nome delas, quedeixa significa em aramaico, mulheres sagradas. Embora quando você vai procurar no dicionário, procura quedeixa, são prostitutas. Mas isso porque quando tem invasão de Roma, eles vão, essas mulheres elas vão ser vistas como uma ameaça, porque já que você quer unir as pessoas, a gente tem ali o Império Romano financiando o templo, os sacerdotes, o papel dos sacerdotes vai ser amansar aquela população, deixá-la amansada e assim eles continuassem ganhando regalias do Império Romano. E para uma pessoa fazer algum pedido no templo, ela tinha que ter muito dinheiro, porque ela tinha que dispor de dinheiro para fazer rituais complexos, é, sacrifícios. Então, as pessoas pobres elas não tinham acesso ao templo, aos sacerdotes do templo, a esses rituais, a fazer um pedido, a ter esse contato com o divino. Era só quem tinha dinheiro. E o surgimento, historicamente, o momento de Maria Madalena e Jesus é a época já de decadência do Egito, tá? Esse momento de decadência. Essas mulheres, inclusive tem uma cidade, né, chamada de Nínive, essas mulheres vão ser perseguidas, sempre tem uma série de perseguições por essa sabedoria, né, para que elas sejam descredibilizadas, então por isso que vão ser chamadas de quedeixas, prostitutas, e assim você diminuindo essas mulheres moralmente, a população pobre deixa de buscar elas. Entrar na casa de uma quedeixa era como você entrar num prostíbulo. Então, elas vão ser descredibilizadas desde aí. E aí, o que Maria Madalena com Jesus traz, e aí é uma coisa também que chama atenção, porque eu vou falar de uma experiência minha, às vezes que eu frequentei religiões e quando é falado da história de Jesus, sempre só traz o Jesus sofredor. É sempre o sofredor. E pouquíssimo eu aprendi sobre quais eram os ensinamentos deles. Embora eu não seja uma estudiosa assim da Bíblia, mas eu sei que ele trouxe muitas coisas boas, mas eu me sinto uma ignorante das coisas boas, das mensagens boas que ele trouxe. E aí, indo para a parte de Maria Madalena, eu fui percebendo isso, né? Que é esse autoconhecimento que ele trazia. Então, quando eles dois chegam, eles fazem uma revolução, porque essas mulheres, não só mulheres quanto homem, e aí lembrando que Jesus e Maria Madalena, segundo essa tradição, eles representam o sagrado feminino em Maria Madalena e o sagrado masculino em Jesus, eles vão levar a espiritualidade, trazer uma espiritualidade mais acessível à população, um conhecimento mais acessível, que eles possam ter acesso. E um desses conhecimentos é você cultivar virtudes. As virtudes para essa ancestralidade era muito cultivado. Então, é você é o exemplo da pedra bruta, é você pegar aquela pedra bruta, você ir lapidando, lapidando, para cada vez mais ela vai se refinando e aí ela passa a ser uma luz no meio de outras pessoas que não têm esse conhecimento. E ela sendo uma luz, ela vai iluminar e aí ela vai ensinar outras pessoas a também buscar e a cultivar essas virtudes e elevar o seu espiritual, elevar o seu emocional. Então, é basicamente isso. Então, é dentro desse contexto que vai ter toda essa perseguição em Jesus, porque ele está fazendo uma espiritualidade acessível. Ele está dizendo assim: ó, você não precisa do templo, não precisa do sacerdote, você encontra dentro de você. Né? Essa descoberta vai ser dentro de você. Então, para uma população pobre que não tinha acesso, que não tinha dinheiro para pagar aqueles sacrifícios de animais, não era qualquer animal que era sacrificado, não era animal doente, o animal tinha que estar em perfeito estado de saúde, tudo era examinado, os dentes, os olhos, eles examinavam tudo. Então, essa população carente, elas têm um alento ali de dizer, nossa, eu posso cultivar a espiritualidade. Então, assim, eu tô dando bem um resumão, tá, gente? Então, é basicamente essa parte. E aí, a gente sabe que dentro dos apóstolos, Pedro era como se fosse o chefe ali, a referência de todos. E aí, a partir do momento que ela se junta a Jesus, e a gente vai ver a passagem dela o tempo todo do lado de Jesus, na crucificação, ele é o primeiro.
ele na hora de aparecer, ele não aparece para o preferido, que é João, que é o mais novo, e nem para Pedro, que é o chefe dos apóstolos. Ele aparece para ela. E aí, muito engraçado, a gente tem o literato brasileiro, escritor José Saramago, falando sobre o casamento de Maria Madalena com Jesus. Porque, segundo Saramago, embora ele seja da literatura, ele faz uma reflexão bem interessante, porque ele fala assim: quando você vai contar uma grande novidade, algo muito importante na sua vida, vamos dizer assim, você ganhou na loteria, para quem que você vai contar? Você vai contar para o seu vizinho? Você vai contar para o seu amigo? Você vai contar para sua tia, para sua mãe? Ou você vai contar para o seu companheiro? Geralmente é uma pessoa que está ali dentro da parte emocional, uma pessoa muito importante para você, né? E curiosamente ele vai aparecer para ela. Mas após a crucificação, os judeus, eles, quando vão fazer o enterramento, eles dão um banho no corpo e fazem uma série de rezas. E após a crucificação de Jesus era a comemoração do Shabá. O Shabá é da sexta-feira, às 6 horas da tarde, até o sábado, às 6 horas da tarde. O judeu, ele conta a data assim, não é no início do dia, é no final do dia. Então, após a crucificação, os apóstolos eles ficam todos apurados, porque tem que ser feito esse ritual logo. Só que eles não conseguem fazer. Por quê? Se eles tocassem no corpo, eles seriam impuros. Eles não poderiam estar no Shabá. Então, eles não podiam tocar no corpo. Então, logo após a crucificação, ele é enrolado ali nos panos, colocado dentro lá do túmulo. E aí, quem vai ser escalado para poder fazer esse banho no corpo dele vai ser Maria Madalena. E aí, ela que chega no outro dia, e ele já tinha ressuscitado, ela olha dentro, não tem nada. E aí, ela vê Jesus e ela acha que ele é o jardineiro. E ela falou: cadê o corpo? Cadê? Me diz onde que tá que eu vou buscar. E aí, ele fala: Maria, né? E aí, ela vai lembrar, ela vai reconhecer a voz dele. E ali que ele fala para ela, olha, anuncia para os apóstolos que eu ressurgi, né, que eu estou vivo, né, a ressurreição. Então, isso é bastante curioso, porque ela está sempre presente do lado dele e ela ser a primeira a receber essa notícia e passar essa notícia para os apóstolos. Só lembrando que sobre os apóstolos, né, havia muitas mulheres que seguiam Jesus também, né? Muitas mulheres, isso não é muito comentado, mas ele mesmo considerava, né? E tem isso escrito no Evangelho, se eu não me engano, de Mateus, ele falando que ela era uma das preferidas de Jesus, né? Uma das apóstolas preferidas de Jesus. Então, inclusive, logo quando ela chega, dá uns ciúmes ali entre os apóstolos, não, mas ela é mulher. E aí, lembrando que com a cabeça daquela época, eu não posso julgar 2000 anos atrás com a mentalidade que eu tenho hoje. Então, para a mentalidade daquela época, a mulher não tinha essa posição de destaque, de ensinar. Ela ficava em casa cuidando dos filhos, esse era o papel da mulher, né? E os apóstolos vão ficar enciumados, né? Ah, porque uma mulher aqui, né? Então, uma mulher aqui no meio de nós. Mas Jesus, com o jeitinho dele, né, convence eles e fala: olha, ela é importante. Porque ele não estava interessado é, em falar só para homens, ele queria falar para todos, né? Inclusive para as mulheres. Essa era a intenção da mensagem dele. E aí, o que a gente percebe também nos apócrifos de Maria Madalena, inclusive no apócrifo de Felipe, é que ele fala que os dois eram casados, eles formavam um casal, tá? Esse, a questão do celibato de Jesus é algo novo, né? Criado pela igreja 300 anos após a nascimento de Cristo. Antigamente, os padres na igreja eles podiam casar, ter filhos, mas o que a igreja percebe? Que quando o padre tem filho, quando ele morre, a herança da igreja, daquela igreja que aquele padre cuidava, os filhos eram herdeiros. Então, nesse momento, a igreja impõe o celibato e ela vai propagar, né, esse Jesus celibatário, né? Então, ele como um celibato. E aí eu faço uma reflexão. Que importância tem se ele era casado ou se ele era solteiro? Essa mensagem é tão bonita. Por que que nos incomoda? E a gente poderia fazer esse questionamento, de saber que ele era casado, que ele poderia ter se casado, ter filhos,
né? Fica aí um questionamento para gente, né? Isso não diminui em nada a grande mensagem e o grande poder que ele nos trouxe, seus grandes ensinamentos. Pouco importa se ele era casado ou se ele teve filhos. E se isso nos incomoda, a gente deveria fazer uma reflexão, né? Será que a gente não está preso a crenças aí limitantes? Por que que uma pessoa, para ser santificada, para ser um espírito superior, ele não pode ter um companheiro, não pode ter tido filhos, né? Eu faço o levantamento aí dessa questão. Então, tem trechos falando que eles dois eram um casal, que eles andavam juntos, e é por isso que eu citei o Saramago, né? Então, é, o, o porquê dele aparecer primeiro para ela, né, e não para os apóstolos, ou porque era o chefe dos apóstolos Pedro, ou pelo seu preferido, que era João, né? O porquê para ela. Mas tanto ela, as Marias, né, estão presentes ali na crucificação, ela, a Maria mãe e a irmã da Maria mãe, né? Vão estar lá junto, no momento de crucificação. Nossa, gente, eu tô aqui atropelando. Desesperei, vou e volto, eu não criei um fio condutor, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Senão eu desinvesto. Não, pode. Muito interessante, aí eu Tá vou muito falar. interessante. Tá ótimo, Nádia. Dá para entender os vai e vem aí. Tá muito bom. Tá certo. Tá. Bom, então acredita-se, né, que, aliás, está nos apócrifos, né, que eles dois estavam juntos, que eles andavam juntos. Ela vai, embora ela tenha já vindo de uma tradição, né, anterior a Jesus, de todo um conhecimento, quando ela se une a ele, ela, né, vai aprender e ela se refere, é bem interessante porque ela se refere a ele como mestre, então, vamos dizer, por mais que ele seja o marido, ela se referia a ele como mestre, né? Então ela vai aprender junto com ele e vai propagar esses ensinamentos, né? Que como eu falei, essa busca de virtudes e de se lapidar enquanto ser humano, lapidar as, é, é, as nossas emoções. E aí eu tenho certeza que vocês ouviram, isso está na Bíblia, se eu não me engano, Mateus está escrito, sobre os 7 demônios que Jesus expulsa de Maria Madalena, né? Que aí isso vai dar também uma pano para manga para dizer, ó, nossa, ela era prostituta, ela estava toda endemoniada, né? Tirou 7, e a gente sabe que 7 é um número bastante importante para a Bíblia. Esse número é um número de divindade. Então, quando fala ele expulsou 7 demônios, é ensinado para gente que são demônios que são entidades, entidades ruins que estavam ali apossado dela. Então, uma mulher prostituta promíscua provavelmente vai estar cheia de demônios. Bom, na verdade, não eram demônios. Em aramaico, eles chamam de daiwas. Daiwas são emoções, sentimentos, e não demônios. Demônio é do grego, vem do grego. E o que que seria esses daiwas que ele expulsa dela? O que seria esses 7 demônios? Bom, esses daiwas eles são forças geradas pelo nosso caos interno, pelo nosso vazio interno, pelo nosso ego adoecido. Esses são os demônios que ele expulsa dela, que pode ser problemas, traumas, crenças limitantes, obsessões que nós temos, questões que a gente não consegue resolver, ou o nosso ego que está sempre acima de tudo, que a gente coloca ele na frente. E aí você vê que esses daiwas, é, esse vazio que a gente tem dentro de nós, ele é inerente de qualquer ser humano. Então esses são os daiwas, são os demônios que Jesus expulsa dela. Porque a partir do momento que ela encara suas sombras, que ela reconhece que ela tem sombras, ela está depurando o espírito dela, ela está crescendo. E aí nós, quando a gente vai fazer, por exemplo, terapia, minha irmã está aqui presente, estou vendo o nome dela. Ela pegou e falou assim: Nossa, fazer terapia é muito doido, porque a gente senta só para poder escutar coisa que a gente não quer, coisa que a gente não gosta que a gente faz. E terapia
É isso, é desconfortável. Fazer terapia não é confortável, porque você vai estar ali encarando os seus daivas, os seus demônios pessoais, né? É, as suas neuroses, que a gente vai, os nossos comportamentos, os nossos comportamentos obsessivos, as nossas angústias. Nós queremos ser os bonzinhos. Ai, nós somos o máximo, né? Super bonzinho, fofo. Somos sempre os certos. E quando você vai fazer terapia, o que nós vamos escutar não é isso. Então é extremamente desconfortável. Por que desconfortável? Porque a gente está encarando os nossos demônios. E aí eu também puxo aqui uma reflexão para as meninas que estão aqui, para o menino, né? A gente que faz parte da mentoria da Paula, quantas e quantas vezes ali nós nos descobrimos, né? Nossos monstrinhos, nossos próprios demônios, o quanto isso é desconfortável, triste, bate até um desespero às vezes, né? Porque o que que eu vou fazer com isso? Então, os demônios que ele expulsa dela são esses sentimentos, né? Então, ela teve coragem de olhar para si mesmo, olhar para suas próprias sombras e aprender a lidar com aquilo, de certa forma, até ressignificar, e a partir disso a gente tem um espírito apuradíssimo, um espírito cristalino, né? Ou como uma joia, como um diamante extremamente lapidado. Que essa acredito ser, no meu mundinho, na minha ignorância, ser o sentido da nossa vida. Aprendizado, aprendizado constante, né? E partindo agora para o que que ela diz nos apócrifos, né? Que eu falei que é autoconhecimento puro. Uma das frases, eu não vou ficar lendo aqui a forma como ela escreve, né? Mas já seria uma interpretação, né? Que eu vou falar aqui. Ela fala assim: que a paz esteja com todos, que a minha paz seja gerada, né? Essa parte, ela fala assim, que quando chegamos em um lugar, devemos evocar a paz, pois a paz é o começo de todo o prazer, de todo o poder, de toda a posse. A paz deve ser gerada dentro de mim. Então, às vezes, nós vamos em um lugar e a gente fala assim: nossa, que lugar carregado, que horrível. Nossa, eu saí de lá irritada, com dor de cabeça, tô odiando todo mundo. Quero bater no primeiro que eu encontrar pela frente. Se você tem paz dentro de você, não tem lugar tumultuado, carregado energeticamente, que tire a sua paz. Se você entrou no ambiente e você foi contaminada por a energia daquele ambiente, significa que você não tem paz dentro de você. Porque se você tivesse paz, aquilo não te contaminaria. Então, é cultivar a paz dentro de si, né? Você ser a paz e, ao mesmo tempo, você ser uma luz. Imaginem vocês a escuridão que for, sem um pingo de luz, nada, 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 nada. Mas quando você acende uma vela, o que que acontece? A luz de uma vela é capaz de iluminar tudo. E aí ela dá também, tem outra passagem que ela fala sobre a semente de mostarda. Eu não sabia, depois eu procurei na internet, mas a semente de mostarda, gente, ela é minúscula, 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 minúscula. E ela fala da semente de mostarda, ela fala assim: o despertar da paz em si e no próximo é aquilo que os cabalistas, né, que aí no caso ela vem dessa tradição da cabala ancestral, chamam de o despertar da semente de mostarda. Que uma pessoa, por mais que ela esteja no erro, por mais que ela seja errada, que ela esteja agredindo os outros, seja violentamente, de qualquer forma, não importa. Ela tem um grãozinho de mostarda dentro do coração dela. E uma hora, aquele grãozinho de mostarda pode ser a luz da vela que vai acender e iluminar a escuridão. E quanto mais você ilumina, quanto mais você vai se iluminando, iluminando, você começa a transbordar, né? E a Paula traz muito a questão do transbordo para gente, principalmente quando a gente vai vibrar para o Dr. Arnaldo, para que para que os assistidos do Dr. Arnaldo recebam a nossa vibração, a gente está transbordando. É a nossa luz que de uma vela ela começa a iluminar um ambiente inteiro. E aí, a partir do momento que você tem paz, que você tem luz, você começa a contaminar as outras pessoas. Eu não vou impor para as outras pessoas aquilo que eu sinto, mas as pessoas vão perguntar: nossa, você tá tão diferente. O que que aconteceu? Ai, quero saber, porque eu quero fazer também. Quero ter paz.
E aí, nesse momento que você vai contar, e você vai contaminando pessoas por pessoas. Então, a paz precisa primeiro estar dentro da gente, porque dentro da gente a gente consegue contaminar as outras pessoas com a nossa paz, né? Olha que lindo esse ensinamento, eu fiquei encantada. E eu, nossa, é o transbordo que a Paula fala, né? É o transbordo. E ela também fala da questão da presença. É o sente gata, né? Ela fala: fiquem despertos para que não sejam enganados. Fiquem despertos para que ninguém lhes engane, dizendo: está aqui ou está ali. A ordem inicial é para ficarmos despertos. O ficar desperto é o orar e vigiar, é manter a vigília, é manter acordado, atenção plena, para você conseguir a iluminação. E a gente consegue, ela fala, através da respiração, da meditação. Então, tá presente, que é o também o que a Paula sempre traz para a gente, né, da questão da presença, de perceber as energias, de perceber o que está à nossa volta, de perceber os nossos sentimentos. Se está vindo um sentimento de raiva, ou então, nossa, esse lugar tá carregado e eu tô saindo super mal daqui, né? É, é porque a gente está vibrando aquilo. Então, quando a gente está no nosso momento presente, a gente está desperto, quando vem esse tipo de pensamento, né, roubar a nossa atenção, é a gente conseguir perceber, opa, não, peraí, se tá me incomodando é porque eu não tô com paz dentro de mim. Como é que eu vou buscar a minha paz, né? E aí você volta à reflexão e mantém a presença. Ela fala de quatro ensinamentos essenciais para o despertar, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Tudo está interconectado, né? Todas as coisas unidas por filamentos, e não há nada neste mundo que esteja separado. Bom, lei da correspondência hermética, né? A gente faz minha cabeça fica fazendo ligação com outras coisas. Dois, tudo está onde deveria estar, com a finalidade de produzir compreensão e potência. Então, o buscar as virtudes é você buscar o seu potencial, é o seu potencial máximo, porque é no nosso potencial máximo de iluminação e de despertar é que a gente consegue iluminar os outros, distribuir a nossa luz. Todas as coisas que eu constato, que eu vejo e presencio, possuem relação com a minha vida. Então, se tá ruim, adivinha? Adivinha o que que a gente está cultivando? Que pensamento está brotando aí na nossa cabeça? De julgamento, de culpa, de raiva. Gente, eu fui estudando assim, eu falei assim, nossa, que tapa na cara, né? O papel essencial do ser humano é ser uma luz na escuridão, ser um agente revelador da luz, que muitas vezes se encontra oculta no mundo. Nesse sentido, a iluminação não significa ser iluminado, significa ser o iluminador. Então, não é você ser o iluminado, né? É você ser o iluminador, né? Gente, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Quiser colaborar também, Na né? verdade, tô achando fantástico. Eu tô amando, porque uma coisa vai linkando a outra. Aí você vai fazendo os links de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente fala, de tudo que a gente aprende, e vai conectando, né? É incrível. Muito bom. Exatamente. Né? Eu fui estudando e falei assim, nossa, isso é física quântica, isso é hermetismo. Nossa, como pode? Então, os apócrifos, os ensinamentos que ela trazem, gente, é tudo nesse sentido. E aí você fala assim, nossa, mas cadê? Eu fiquei esperando que ia achar alguma coisa bem religiosa, né? Mas é bem numa parte mais filosófica mesmo e de aprimorar o espírito, né? Então, ela vai para essa parte. Bom, voltando um pouco mais para a história dela, desse casamento com Jesus, bom, depois que Jesus morreu, ela vai dar continuidade a esses ensinamentos, vai ter novamente um conflito entre os apóstolos, né, de ter ela como liderança, mas aí Mateus fala para Pedro, né, não, vamos deixar, né, Jesus
a amava, a respeitava. Então, vamos segui-la também, né? E ajudar nessa empreitada de divulgar, de difundir essas informações para as pessoas. Só que eles vão ser perseguidos e o irmão de Jesus vai ajudar ela a fugir e ela vai para o sul da França. É aí onde está a, como que a história dela está relacionada ao sul da França. Então, lá no sul da França, ela começa a propagar esses ensinamentos até o momento que ela se recolhe numa caverna, uma caverna que existe lá, que inclusive é belíssima, e dizem que ela fica muitos anos lá nessa caverna recolhida, em estado de meditação. Bom, muita gente acha que ela faleceu lá na França, ela não vai falecer na França, ela faleceu em Éfeso, na Turquia. O caso de falarem que ela morreu na França era uma forma também de despistar, né? Porque vamos lembrar que ela estava sendo perseguida, todos os apóstolos vão ter que fugir e eles vão ter que se despistar, né? Ter que aprender uma forma de sobreviver ali naquele momento. Então, ela vai falecer com 64 anos, em Éfeso, na Turquia. Mas eu sei que quem vai de turismo para a França, vai lá para o sul da França, vai visitar, tem a casa que dizem que ela morou, tem essa caverna, e os restos mortais dela estão lá, na França, né? Eles dizem que são os restos mortais dela que estão lá. E eles tiveram um filho, Jesus e Maria Madalena tiveram um filho que se chama Efraim. Muitos acham que a Santa Sara Kali é filha de Jesus e Maria Madalena. Então, segundo essa tradição de Cabala ancestral, eles tiveram só um filho que é Efraim. Santa Sara Kali é filha de Efraim. Então, depois Efraim vai se casar, vai ter a Sara, né? E esse nome Kali é, tem um significado, que significa luz, né? Poder e luz, o nome da Santa Sara Kali, né? E ela também vai ser uma grande liderança feminina, já vai receber essas tradições, né, tanto do pai quanto da mãe. Ela vai continuar também propagando, e ela vai ser uma liderança feminina bastante importante, porque ela vai juntar dois povos, que são os Getas. Esses povos, Getas, que ficavam ali mais ou menos onde é a atual Romênia, eram povos que viviam guerreando entre si, e aí depois chegam outros povos vindos da Índia, que são os povos Huns. A junção dos Getas com os Huns é que vai dar início aí ao povo cigano, a transformação do povo cigano, por isso que ela tem essa importância. Então, segundo essa tradição, essa visão que eu estou trazendo para vocês, a Santa Sara Kali é neta e não a filha. Eles tiveram um filho. E, e ela é essa grande liderança espiritual, uma mulher bastante inspiradora entre eles, apaziguadora de guerras, né? E ela tem, né, toda essa importância. Isso é no século XVI, aliás, ela vai ter toda essa importância. No século XVI é que a igreja vai é, reavivar a história da Santa Sara Kali, e aí ela vai ser santificada, vai ser santificada assim como Maria Madalena, e vai ganhar essa conotação religiosa. Então, só para entender, tanto Maria Madalena quanto Santa Sara Kali, elas não são religiosas. Inclusive, Jesus não era religioso, porque ele combatia aquela religiosidade que era corrupta, né, que deixava as pessoas na ignorância, falando para essas pessoas que para elas buscarem uma luz maior a Deus, elas eram dependentes do sacerdote. E eles estão ensinando totalmente o contrário. Não, você não precisa ser descendente de ninguém, você pode ter os mestres, nós devemos ter os mestres, mas a gente não pode endeusar os mestres, né? Vou tomar aqui uma frase que o Paulo falou, né, que nós somos companheiros de jornada. A Paula, enquanto a nossa líder, ela é nossa companheira de jornada, ela já trilhou um caminho que a gente ainda não trilhou e ela nos ensina como a trilhar. A partir do momento que a gente começar a endeusar ela, alguma coisa tá errada com a gente, né? E ela tá o tempo todo ensinando pra gente que ela é como nós, né? Tá cheia de perrengue. Quando ela traz as histórias dela, que eu adoro, né? E mostra que é gente como a gente, né? Ela é a nossa irmã que tá um caminho, tá um passinho um pouquinho à frente, mas está dando a mão para nós, e nós estamos todos de mão dadas, tentando aí atravessar a tempestade e atravessar os rios.
Então, é essa mensagem que eles trazem. Por isso que as religiões, elas são uma invenção posterior, né? Porque no tempo deles, eles não estavam pensando nisso, eles queriam deixar que todos fossem emancipados, né? Ó, o poder está dentro de você, é com você, não é outra pessoa que vai fazer por você. A tua salvação é você. Ninguém vai poder te salvar. A gente pode te ensinar o caminho. Pega a primeira, direita, a segunda, esquerda, segue reto, mas quem vai atravessar é você, né? Então, eles nos colocam nesse papel de protagonismo da nossa própria história, né? Qual a história que a gente vai escrever? A gente vai ficar reclamando, se vitimizando, né? É, chegando nos lugares e falar, nossa, saí super carregada daquele lugar, que lugar é horrível, as pessoas eram horríveis, né? Ou a gente vai ser luz e vai conseguir passar por esses lugares e ser a chama da vela no meio da escuridão, né? Gente, mais alguma dúvida, algum Nad, comentário? Nad, tem sim. A Janete pediu para você só repetir é, a parte do Opa, peraí filho aqui. de Jesus e Santa Sara. Então, que o É, Efraim era filho de Jesus e a Santa Sara era filha do Efraim. Só de repete Efraim. essa frase, esse trechinho para deixar claro para a Janete, assim, porque picotou para ela lá. Ah, tá. É, Jesus, quando Jesus faleceu, Maria Madalena estava grávida de Efraim, né? Então, com Jesus, eles vão ter somente um filho, que vai ser o Efraim. Aí Efraim vai crescer, vai se casar e ele está propagando os ensinamentos. E aí ele tem a Sara, né? Inclusive o sobrenome dela é Sara Efraim. É depois que ela ganha o nome de Cali, Sara Barer Efraim, né? Que o nome dele é Efraim Barer. Então ela é Sara Barer Efraim. Depois que ela ganha o nome é acrescentado Cali, porque é como se ela estivesse ganhando, é um ganho espiritual, é alguém importante, uma liderança importante. Então, uma liderança nobre, né? Ela é uma líder espiritual. Então, o Kali vai ser, tanto que Sara significa nobre e Kali é líder. Então, uma líder nobre, né? Porque ela vai propagando esses ensinamentos. Não sei se deu para entender, Janete. Deu. E aí, por isso que ela é admirada pelo povo cigano, né? Porque ela que vai unir dois povos diferentes e vai ser a partir da união desses dois povos que vai surgir o povo cigano, que é uma parte, esses getas que eu falei, eles faziam parte da antiga Trácia, né? Que eles chegam onde é hoje a atual Romênia, né? Que vai formar aí o povo. Ainda hoje a Romênia é um lugar que tem muito cigano. Hoje a Romênia é um país que tem muito cigano lá. E tem também os ciganos que vêm das Índias, né? Que são as Índias, Uhum. que são os Tuaregs. Não sei se vocês conhecem. Tuareg, aquela tribo do deserto? Aham. Ó, e aqui em Rio Preto também tem muito cigano, sabia? Em frente à minha casa mesmo, a minha amiga Rosinha é uma cigana, e aqui em Rio Preto tem muito cigano. Antes eles Legal. viviam em barracas, agora eles vivem em casas e muito boas, eles são muito prósperos. E outras coisas, né? Mas tem bastante aqui em Rio Preto, bastante mesmo. E como nada acontece por um acaso, a Romênia surge em homenagem a Roma. São romanos que saem de Roma, vão em tudo isso e fundam a Romênia. A Romênia existe por conta dos romanos também. Muito interessante. Essa tradição que as mulheres ciganas têm do conhecimento de ervas, né, que todos os povos antigos têm, vem da tradição dessas mulheres de Nínive, do qual a Maria Madalena fazia parte. Então, são mulheres que estão muito ligadas à terra, ao sagrado feminino, né, a esses conhecimentos. E quando a religiosidade ela é concentrada numa coisa só, quando o cristianismo ganha todo esse poder, como é que você vai dominar o povo se o povo
a população elas tinha muito respeito com essas mulheres, que eram mulheres sábias por conta disso, né? Elas eram conselheiras, então para os padres, para eles conseguir dominar a população, eles tinham que descredibilizar essas mulheres. Né? Porque como é que você vai falar, olha, não faz assim, faz Y? Ele vai falar assim, ah, mas a fulana, né? A matriarca fulana fala que tem que fazer assim, então você precisa descredibilizar elas. Então, a gente tem uma longa tradição assim de mulheres de liderança, de liderança espiritual, de ensinamentos que vão ser descredibilizadas justamente por isso, porque para você dominar um povo grande, aí você fala, por exemplo, até hoje fala, né, ai, não vai no curandeiro, não vai na benzedeira, o que que é isso? Você está descredibilizando, mas a benzedeira na comunidade ali na região onde elas fazem parte, elas tinham um papel importantíssimo, né? Qualquer coisa que a gente se sentia mal, a gente ia lá, ai, benze aí meu filho, ou pedir um aconselhamento, elas vinham sempre com uma erva, né, para curar alguma dor. Então elas tinham as pessoas que que elas atendiam, essas pessoas eram assistidas, elas tinham atenção. A partir do momento que tudo fica muito mecânico, que a gente tem que ir no médico, o médico ele não tem conhecimento. Você vai lá, fala os sintomas, ele fala ali para passa um remédio pra você curar sua dor de barriga e não o que que causou, qualquer emoção, né, que tá te incomodando, qualquer ansiedade que foi lá e cristalizou numa dor de barriga, né? Então, hoje a medicina, o papel dela é manter só a gente vivo e que você não queira matar o outro, né? Então, você tem que estar vivo e não querer matar o coleguinha e nem se matar também. Então, você fica vivo. Então, tá com dor de barriga, toma aqui o remédio. Foco do dia, manter-se vivo. E não matar ninguém. Entendi. Não matar nem assim, nem o coleguinha. Né? Então, eles não, hoje, os médicos, eles não têm tempo de chegar para a gente e tentar investigar por que que você está com determinada doença, né? O que que você andou fazendo, quais são as emoções que você está acumulando aí, o seu baúzinho de dáiwas, quem são os seus demônios, né, que tá te provocando essa dor física. E detalhe, para chegar no físico é porque já está há muito tempo, porque uma coisa que eu percebi, o nosso corpo fala. Tadã! Sente, Agora, gata. no ano novo, fui para casa de um amigo do meu marido, eu abusei no pão de alho e, e aí teve uma hora que meu corpo assim, não, chega, você já tá satisfeita. Mas eu continuei comendo pão de alho. Ah, mas não deu outra, né? Depois fiquei com dor de estômago, acho que atacou o fígado. Então, e aí eu peguei até falei pro meu marido, eu falei assim, olha, e olha que teve uma hora que meu corpo tava falando assim, para, já chega. Mas eu continuei. Então, é, as doenças, elas são elaboradas no nosso mental, dos nossos sentimentos que a gente não consegue elaborar. E aí, como eles não são bem elaborados, eles vão se cristalizar em formas de doenças. Né? Só que eles dão uns sinais a gente que não quer escutar. Ah, não, só mais um pedacinho de pão de alho. Só mais um pedacinho. Contribuindo aqui, a Janete falou, e hoje tem a medicina integrativa, né? Que tá já está sendo muito difundida e muito procurada, né? Por todos, em diferentes níveis, né? Mas todo mundo está lá. Um parênteses aqui, para chegar no corpo físico, precisa passar pelos 7 campos, pelos 7 corpos. Então, vai dando dica, vai dando dica. E quando chega no físico, é o último estado de expurgo. É como se você fosse zerar o game, sabe assim? Ah, É, entendi. Avisou no primeiro corpo. Não, não deu. Vem para o segundo corpo, terceiro corpo, quarto corpo. Para chegar no físico, é porque assim, essa é a sua limpeza, o seu expurgo mais profundo. Cara, vamos ver se agora você muda. Aí tem uma situação muito ruim que acontece, que pode ser uma doença física, algo que acontece no seu corpo físico, uma diabetes, uma pressão alta, o próprio câncer, doenças autoimunes.
degenerativas. Então, quando acontece no corpo físico, é que falou assim, cara, esse é o último estágio de expurgo, é a sua limpeza. Daqui para frente, ou você muda, ou você vai continuar sofrendo e cada vez vai sofrendo mais. E aí existem vários tipos de é, terapias, terapias mentais, quero dizer, né? Terapias corporais, terapias emocionais, que vão fazendo essa limpeza e vão é, auxiliando na sua mudança, na nossa mudança. Então, quando às vezes as pessoas falam assim, ah, eu tô sentindo, sei lá, dor de estômago. Aí passa nos exames, não tem nada. Não tem nada. Nunca tem nada. Você faz a endoscopia, não tem nada. Você faz isso aqui, não tem nada. Graças a Deus que não tem nada, gente. Graças a Deus que não tem nada. É o seu corpo já te avisando, num desses corpos, que aquilo lá não tá bacana, só que você ainda não materializou aquilo. Ou seja, tá num campo sutil. Isso não significa que ele não existe. Significa que ele está num campo sutil, e quando está num campo sutil, ele é mais fácil de ser dissolvido. Porque quando está na massa, né? Quando tá, já virou massa, já virou uma massa corpórea, aí precisa de procedimentos mais drásticos, que são as cirurgias, são coisas mais densas, né? E aí, quanto mais percebam o seu corpo, o que a Nádia está falando é muito importante, mas muito importante mesmo. Percebam o corpo. O sente gata faz também parte disso, né? Sente, perceba o corpo, entenda o que o seu corpo fala. Ele fala o tempo inteiro com a gente. O chega do alho, o chega do pãozinho, ele estava falando, ó, já deu para mim, até aqui eu consigo metabolizar. Daqui para frente é sua conta e risco. E de fato, né, sobrecarregou alguma coisa aí que machucou. Então, só uma colaboração. Desculpa, Nádia. Continua aí que tá, Não, tá muito legal. muito legal que você falou e que entra nos demônios de Maria Madalena, porque nos apócrifos ela cita os sete, cada um deles, e ela faz um diálogo com eles. Então, quantos de nós tem coragem de olhar para as nossas sombras, para os nossos demônios, né? Já que depois os gregos, né, como a Bíblia teve uma tradução grega, pegou e traduziu esse nome do aramaico Draiwa para demônio. Então, quantos de nós tem coragem de sentar e olhar? Porque é muito dolorido. E aí ela começa a escrever cada um deles, como que ela monta um diálogo, ela vai conversando com as emoções dela, monta um diálogo e ali ela vai expurgando. A partir do momento que ela para, senta para olhar, ela vai conseguindo expurgar. É, eu vi uma psicóloga falando uma vez que as pessoas, infelizmente, só procuram terapia, que o certo seria todos fazerem terapia, mas que elas só procuram quando o negócio já não está aguentando mais. E quando elas começam a fazer, ela fala assim que ela arranca as cascas de ferida. A ferida, tem uma ferida lá, que tá só com a casquinha, né? Que aí a pessoa não quer olhar pra ferida. Só que na hora que ela vai fazer a terapia, ela começa a arrancar as feridas. E aí, não vou falar só da psicologia, mas todas as terapias que a gente faz, tá arrancando ali a casca da ferida. Tem gente que não consegue levar a terapia adiante porque não consegue olhar para os próprios demônios, para as próprias sombras, porque é muito dolorido. Você reaviva tudo aquilo. E é, fora isso, tem os traumas, né? E aí vamos falar de traumas. Tem traumas que a gente não tem nem noção de que tem. Que às vezes você só vai descobrir se fizer uma hipnose, se fizer uma regressão, ou se está com um terapeuta que tem um lado mais espiritual que vai falar: olha, isso aí que você tem é por conta de um trauma assim, assim, assado, que pode ser ou dessa vida ou de vidas passadas. Lembrando que o cristianismo primitivo, ele acreditava em vidas passadas. Vai ser Constantino que vai mudar porque a partir do momento que o povo acreditava em vidas passadas,
começa a falar: ah, se você hoje é rei, numa próxima vida você pode voltar como mendigo. Ou o mendigo, que é hoje, numa próxima vida, ele possa voltar como rei. Isso vai incomodar os reis, as lideranças. Ninguém quer voltar como mendigo. Imagina, eu sou rei, eu tenho poder. Então ele vai lá e retira dos textos bíblicos a questão da ressurreição, né? Da vida após a morte. Isso é na época de Constantino, que isso vai ser retirado. Ai, a Nádia, Mel levantou a mão, pode ela falar. levantou a mão, pode falar, Mel. Calma aí que hoje eu fiz uma gambiarra aqui. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Sim, Ah, então tá bom. Ô, Nadi, lembra que eu comentei com você sobre. Foi engraçado porque a hora que eu levantei a mão, o Paulo escreveu exatamente o que eu ia perguntar. É. Lembra que eu comentei que eu estava fazendo um curso, até comentei com você? Sim, lembro. Lembra? Não fala sobre Maria Madalena, né? Mas fala um pouco sobre isso. E aí lá eles falam sobre esses demônios internos e eles correlacionam aos 7 pecados capitais. Lembrando que Uhum. 7, né, é esse número importante, e eles É. explicam que as nossas emoções, né, tudo isso que a gente sente, que são esses demônios, acho que você está falando, não sei se vai fazer sentido ou não, que Jesus expulsou de Maria Madalena, todos, de alguma forma, eles acabam tendo conexão com algum do que a gente entende como os pecados capitais, né? Hoje, né? Falando na linguagem de hoje, os 7 pecados capitais. Só que lá no curso, por exemplo, eles chamam de 7 cabeças de legiões. Ah, Então, eu não entendi. sei se tem isso aí no seu estudo, ou se, por exemplo, isso que você está vendo, né, que Jesus expulsou de Maria Madalena, que são parte do nosso ego, né, se tem a ver, porque assim, eles explicam que está tudo relacionado, né? Quando a gente não aprendeu exatamente sobre os 7 pecados capitais, a gente acha que os 7 pecados capitais, a gente foi ensinado a sempre olhar para o externo. E, na É. verdade, todos nós carregamos uma parte deles, né? E aí, só fazendo um gancho com a sua última fala sobre os traumas, né? Que pode ser dessa vida ou de vidas passadas, ou dos nossos antepassados também, né? Porque eu tô lendo Sim, sim, agora, esqueci. gente, que assim, o trauma pode ter sido lá da minha bisavó e tá aqui ainda, né? Eu carrego o DNA dela e, enfim, durante a gestação, enfim, é outro assunto para outro momento. Mas é isso, assim, eu não sei se tem a ver, se dentro do teu estudo eles falam sobre os pecados capitais. Sobre os pecados capitais ainda não cheguei lá. Tá bom, depois você me conta, Mas só então. da forma como você explicou, você fez um link. Assim como eu fiz um link com o hermetismo, quando ela fala que tudo tem uma correspondência, com as leis herméticas, com Caibalion, você fez um link com o que você está estudando, né? E faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas na hora que eu chegar lá, depois eu te trago, essa resposta. Oi, Paulo. Então, faz muito sentido para mim que todos nós, além de estarmos num grande caminho, já sermos parceiros de longa data, cada um aqui está no caminho da sua iluminação, para que a sua iluminação você enxergue todas as chagas que carrega, todas as feridas, porque você só vai limpar uma ferida que você enxerga. Então, estamos todos aqui nos iluminando para termos o autoconhecimento de todas as nossas, de quem nós somos, do que temos que limpar, e cada um buscando a sua paz, fazendo um contraponto de tudo que você está falando, que está Sim, lindo e maravilhoso. exatamente. Não, Porque eu com sempre certeza. falei que você era uma bruxona. Isso aqui está nos provando. Ai, obrigada, Paulo. Muito difícil perceber isso, hein, Paulo? Ó, eu levantei a mão aí, porque quando você fala com os 7 pecados capitais, é uma pergunta, tá? Eu relaciono aí com os 7 corpos sutis e os 7 chakras, porque se você olhar os pecados capitais, cada um está relacionado com um chakra. O chakra básico é a pessoa que
ela, ela não muda, ela é muito pragmática, ela é muito ambiciosa, assim, com o dinheiro do outro. Quando você vai para o chakra sexual, que é você ter o controle do sexo, você pode ver que existe uma relação com a luxúria. Você tem uma relação entre os 7 corpos sutis e os 7 pecados capitais ou os 7 chakras. Se você fizer uma relação, por exemplo, quando a Paula falou porque a doença tem que passar todos os 7 chakras, é exatamente isso, porque às vezes você já tem essa abertura em um dos seus corpos, né? Aí você não percebe, você vem com isso de novo e você de novo não percebe. Aí a doença vem para o corpo, né? Eu acho que, pergunto, tem lógica o que eu penso? Para mim tem lógica, faz total sentido. Tá certíssima. É, Só fazendo mais um comentário do que a Mel falou, né, que eu esqueci de falar dos traumas que a gente traz do antepassado, não é difícil a gente perceber. Por exemplo, a minha mãe, a gente sempre foi muito pobre, a minha mãe sempre teve pavor de banco. Tirar dinheiro no caixa eletrônico, para minha mãe, se ela entra em pânico, ela vão me roubar, tadinha, nem tem dinheiro. E eu me vi muitas vezes tendo medo do caixa eletrônico. Eu chegava, às vezes eu micharia, gente, eu micharia lá, olhando para os lados, aquele medo e lembrando da minha mãe falando: Nossa, alguém vai te atacar, alguém vai te roubar, não sei o quê, não sei o quê. O que que é isso? É um trauma que é dela e que eu absorvi, né? Eu tô dando aqui um exemplozinho, mas tem vários outros que a gente percebe que o trauma é dos nossos pais que eles passam pra gente. Às vezes, quando tem um excesso de cuidado em determinado lugar. No caso da minha mãe era o caixa eletrônico, né? O caixa eletrônico. Isso é um trauma dele que a gente absorve e a gente não. E aí, fazendo terapia, é que a gente começa a questionar: não, peraí. Né? Lá na constelação familiar, a gente faz: não, peraí, isso aqui é do meu pai, é da minha mãe. Fica com o que é teu, que eu vou ficar com o que é meu, né? Você separa. Né? E mais uma outra colocação é essa questão dessas mulheres que trazem essa tradição, né, essa ligação com a terra, elas também observam muito, e aí eu não vou falar só delas, mas de todos os povos antigos, o que dá para perceber, assim, eles estão o tempo todo prestando atenção na natureza e se vendo parte da natureza e vendo, olha, os ciclos da natureza é igual aos nossos ciclos de vida. Na natureza não tem primavera, verão, outono, inverno. Na nossa vida a gente tem também esses ciclos. A morte, ela não é só quando perde alguém, é quando a gente perde um emprego, é quando a gente perde um sonho, a gente não alcança, é quando a gente perde uma amizade, né? Então tem nós temos várias perdas, e no momento que a gente perde, é o nosso momento de inverno, nós estamos no inverno, né? Quando a gente tem uma grande conquista, é o nosso momento primavera. Você está na sua primavera, você está colhendo os frutos do que você plantou. Né? Então, eles estão o tempo todo observando por esses ciclos da natureza. E esse número 7 que a gente está falando, os povos maias, eles também são aficionados. Primeiro, que eles são aficionados com astronomia, eles também são aficionados com o número 7, com o número 12. E eles falam: número 7. Nós temos 7 orifícios, eles contavam pelos orifícios, nós temos 7 orifícios, aí vai 7 dias da semana, né, os 7 chakras, e vai ampliando, ampliando, ampliando. Essa conexão com a natureza, os meus avós sempre viveram na vida rural, e eu achava engraçado quando era criança, estava com a minha avó falava assim: Nossa, vai chover. Isso é porque minha família é do Piauí, né, do Nordeste, então chove muito pouco. E eu falava assim: Nossa, avó, mas como é que você sabe que vai chover? Aí ela: Porque apareceu tal inseto. Então, dependendo do inseto, ela sabia se ia chover, o que que ia acontecer, né? Essa leitura que eles tinham de a colheita, plantar conforme a lua. Nós aprendemos com as nossas avós que a gente corta o cabelo na lua crescente, se a gente quer o cabelo crescer, se a gente quer o cabelo cheio, corta na lua cheia, lua minguante jamais, né? São todos esses conhecimentos que vêm passando de
milhares e milhares de anos. Então, eu também vejo dentro dos ensinamentos de Maria Madalena, ainda não cheguei em Jesus, mas é a cura do nosso sagrado feminino e do nosso sagrado masculino que é doente. Porque a partir do momento que se reprimiu uma sabedoria de umas mulheres que tinham um papel importante, não só na questão de cura de doenças, de saúde, de bem-estar, essas mulheres também elas cuidavam da tradição oral. Quando não tinha escrita, os ensinamentos, as tradições era passado por oral. E nesses grupos, mulher não é melhor que homem, homem não é mulher melhor que mulher. Eles se entregavam, era uma integração de conhecimentos. Eu tenho um colega que trabalha no turismo que ele é indígena. Só que ele já cursou universidade, né? Ele tem uma vida como nós, ele não vive isolado junto com o grupo dele. E ele trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, porque assim, por mais que ele tenha formação, que ele viva na cidade, né, faz trabalho de cidade, ele fala assim que na tribo dele, os conhecimentos sobre as ervas, sobre a cura, todo mundo da tribo tem que aprender. Não é só o pajé, todo mundo tem que saber, porque se faltar o pajé, quem que vai acudir? Quem que vai saber sobre as ervas? Então aprendem tanto homens quanto mulheres. Os homens estão indo atrás da caça. As mulheres, elas fazem o papel de manter a tradição oral, de não perder esses conhecimentos que são ancestrais. Mas o homem também tem que aprender. É que a mulher, como a mulher fica na tribo com a criança, e aí ela tá fazendo a comida, ela tá preparando o animal, preparando a caça, ela ao mesmo tempo vai passando as histórias, a tradição para a criança e depois para os homens também. Então todo mundo tem que conhecer porque aí integra e junta, não tá faltando. E hoje, quando a gente olha para os nossos relacionamentos, por exemplo, amorosos, o que a gente vê é um que tá falta, que acha que o outro vai suprir essa falta, sendo que ele que tem que ter os dois lados. Esse aqui não supre. Na hora de juntar, os dois têm os dois. Na hora que junta, complementa e transborda. Né? Isso que eu percebo dos ensinamentos dela, que é muito bonito. Então, e se a gente for pensar, né? Todos nós temos o nosso sagrado feminino ferido e o nosso sagrado masculino ferido. Né? Os homens, a partir do momento que as mulheres foram oprimidas, os homens também são. Na hora que você fala homem não chora, você está reprimindo o sentimento dele. Ele é um ser humano, é dotado de emoções. Ele precisa chorar, ele precisa pôr para fora também. Se ele não põe, vai entrar novamente no que a gente está falando, vai desenvolver doenças. Né? Uma pessoa que não põe para fora é aquilo que está incomodando ela. Né? Então, é dessa opressão e não só do nosso e também juntando, né, o nosso ego doentio, né, que fica tomando a frente. Eu adoro quando a Paula utiliza o exemplo do guarda, porque é um guarda mesmo. Sim, eles É um colocam em guarda que quer riste tomar lá e conta. quer tomar conta. Ele só quer nos proteger. É, Ele não é bom nem ruim. Ele só precisa estar no lugar dele. Quando ele está fora do lugar dele, exatamente. que bagunça a É, história. também nessas tradições antigas, quando eles pensam em conceito de Deus, não tem um Deus mau e nem um Deus bom. Ele é os dois, porque tem que estar em equilíbrio. Nós, seres humanos, nós temos os dois e eles precisam estar em equilíbrio. Porque se eu tenho, eu estou lidando com isso, né, com a síndrome da boazinha, então, se eu sou boazinha demais, pessoas vão se aproveitar e eu vou começar a me agredir. Então, eu preciso tomar a postura e também falar não. Então, o que está acontecendo comigo? Está desequilibrado, né? O lado mal está aqui e o lado bom está aqui. Eu preciso equilibrar, porque assim eu vou conseguir falar não educadamente, não vou me agredir, né? E ao mesmo tempo eu estou me colocando para outra pessoa. Então, é o equilíbrio, a gente precisa dos dois. E aí também quando a gente ouve falar do lobo, né? Qual que você vai dar vazão para o bom ou para o ruim, eles precisam estar em equilíbrio. Então, várias dessas sociedades antigas não tem um Deus que é só bom. Ah, ele é só bom. Né? É o equilíbrio dos dois. Né? Então, tudo é o equilíbrio. Ah, Libriana falando de equilíbrio. Tem muito libriano por metro quadrado aqui. Tem muita libriana, Ah, Libriana é alucinado por equilíbrio. né? Nadi, olha, foi fantástico, foi um presente para dois mil e vinte e Ai, cinco a sua que bom ter palestra. Foi contribuído um linda, pouquinho. linda, linda.
Deixa eu agradecer demais. E, gente, quem quiser, pode fazer como a Nadi, me chama e se coloca. Traga um tema, e vem compartilhar, porque isso é o Elos. O que a Nadi fez hoje foi assim, ela já tá namorando essa palestra, ó, há um tempinho. E hoje ela veio assim e transbordou muito amor, muita Nadiana para nós. Então, sintam essa energia de Nadi que foi fantástica. Pode falar, Paulo. Eu só queria dividir com vocês, porque só a Nádia e eu sabemos tudo o que aconteceu para ela receber o convite do Elos. E nós tivemos uma conversa de 3 horas, onde eu virava para ela e falava: Você é uma bruxona. E ela fala: Ai, sai, não, não sou nada disso. Tá aí. Ela é linda, ela é maravilhosa. E é isso que o Elos faz. O Elos é o caminho que a Paula, dentro do seu aprendizado, divide o caminho para cada um de nós nos iluminarmos. Que lindo. Muito lindo. Obrigada, Paulo. Obrigada pela colaboração. Só uma coisa. Masculino, né? Isso. Um exercíciozinho, só pegando o gancho da Nadi. Quando a gente se desequilibra, quando a gente está procurando equilíbrio para unir o feminino e masculino, o nosso feminino e feminino, masculino. Aliás, esquerda, feminino, direita, masculino. A oração. As pessoas não oram assim, é procurando o equilíbrio entre feminino e masculino. Então, toda vez que eu uso muito essa técnica, né? Quando eu percebo que eu estou muito desequilibrada, eu me coloco em oração, junto o meu feminino com o masculino, para me orientar novamente. Então, vocês podem perceber que em todas as meditações eu tô com a mão assim. Reparem. Não é consciente, tá, gente? Não, é uma coisa que eu faço meio que intuitivamente. Eu me coloco em oração, eu equilibro o meu masculino e o meu feminino. E depois eu vou relaxando, e aí as mãos podem soltar ou não. Aí, enfim. Mas equilibrem. Façam esse exercício de colocar o equilíbrio do feminino e do masculino e juntem ao seu coração. E assim eu termino a sessão de hoje, nosso encontro maravilhoso, agradecendo todos vocês, principalmente a Nadi, que trouxe essa palestra sensacional, Nadi. Muito, muito, Ai, que muito bom. rica, muito rica, linda, linda, linda. É, E de coração agradeço a todos vocês, as meninas da mentoria, ao menino da mentoria. Amanhã iniciaremos um novo ano. Todos estão convidados a conhecer. Tem muita coisa legal. Mel, só quero te mostrar uma coisinha. Para quem não sabe, né? Qual é a Ai, amei! Que lindo! Para quem não sabe o que é isso, a Vocês Mel estão nos vendo da Tuti? tá longe, mas tô vendo. Deixa eu ver qual é o arquétipo dela. Que lindo, beija-flor, é isso? É, é. Ah, que linda. Para quem não sabe, a Mel, na mentoria, ela deu um presente, nos deu um presente para todos no final do ano e ela fez uma previsão para 2025. E aí enfim, dentro da previsão, ela colocou os nossos animais de poder que vão reger 2025. E o meu é a baleia. Então, por isso que está a baleia aqui no meu celular como, é, como plano de fundo. Então, só para te mostrar. Bom, Gente, muito obrigada. Muito obrigada, obrigada Nádia. Amei, mesmo. viu?
Foi Obrigada. maravilhoso. Que Foi bom. maravilhoso. Obrigada, gente. E eu vou disponibilizar essa gravação para vocês, tá bom? Como eu tô com o computador em casa, eu consegui gravar, vou disponibilizar. Eu vou colocar no YouTube do Elos também. Então, tem uma jubarte. O que é jubarte? É uma É baleia. baleia. Ah, ok. Eu vou disponibilizar o link do YouTube para vocês, do Elos, para que a gente possa assistir essa palestra, quem quiser, tá bom? Gente, ó, força total. Vários Um planos bom para ano para todos. 2025. Vamos que Vá. vamos. Um beijo. Obrigada, Nadi. Beijo. Lindo. Beijo, tchau. Obrigada, Nádia. Beijo, gente.